pergunta aqui no segundo bloco, meus irmãos, né? Já deu para esquentar lá com o batismo. E tem outra pergunta aqui que também é capciosa aqui, né? Nossos irmãos ficam meio retidos aí de falar e tal. É muito polêmico, né? Que é a ceia. E assim, queria começar, né, pelo pastor Renê, sempre de lá para cá, né? Para a gente seguir uma ordem aqui. É o mais velho na fé, então vamos começar a apertar ele aqui. Então, pastor, o batismo, quem está apto a ceia, quem está apto a ceiar? Na minha opinião, todo aquele que tiver com o coração limpo, a pessoa que tiver certeza da sua convicção de fé, ela pode simplesmente cear. Eu não vejo impedimento nenhum, nem condições que impeça ela de tomar a Santa Ceia. O próprio apóstolo Paulo vai falar aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 23, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazer isto em memória de mim. Ou seja, a Santa Ceia é um memorial, é um momento em que nós lembramos de quando Jesus foi para a cruz ser crucificado em nosso lugar, lembrar da crucificação. Então eu tenho que participar da Santa Ceia. E o que me impede de tomar a Santa Ceia? É lógico que um homem que ele sabe que a vida dele, ou uma mulher, sabe que a vida dela está uma vida bagunçada, né? Ela mesmo está vivendo uma vida de tormento, de confusões, de briga e tal, a vida não está bem, ela vai se avaliar sim, mas eu creio que qualquer ser humano que tem a sua fé, a sua convicção em Cristo, ela pode tomar Santa Ceia. Ela pode tomar Santa Ceia, não há impedimento dela tomar Santa Ceia. Apesar de ter algumas doutrinas, alguns ensinamentos que impõem condições ao homem para cear, a Bíblia, ela não dá, a palavra de Deus, ela não impõe condição. Não proíbe, né? Ela não proíbe. Qualquer pessoa que chegar na igreja, pela a sua fé convicta em Cristo Jesus, nosso Senhor, conhecendo a crucificação que Jesus foi para a cruz, morreu, sofreu e morreu em seu lugar, ela conhece isso, ela tem conhecimento disso, ela pode tomar Santa Ceia livremente e sem nenhum impedimento. E aí, pastor? Pode, não pode? Pastor Jadson? Rapaz, eu imagino agora aquela ceia de Cristo, a última ceia. Sim. Imagino agora sentado Judas, Pedro, João, todo mundo sentado ali. Judas era o traidor, estava sentado ali e estava ceando. Verdade. Pedro estava sendo usado pelo diabo, estava ali e estava ceando. É negar, né? E o sangue de Cristo é para quê? Para no dia de Para limpar. E se a gente não estivesse nos limpando com o sangue de Cristo? Então eu penso assim, eu sei que o homem colocou a doutrina para colocar uma regra, para não ficar bagunçado a igreja. Sabe, eu entendo que o meu pastor Pedro, quando eu era criança, ele me ensinou isso, que o cara tem que ser batizado para entrar na doutrina, porque o ser humano sem regra, assembleano, ele era assembleano. Todo nós mesmo da assembleia. E sem regra, bagunça. Infelizmente tem que ter regras, porque o ser humano ele começa a relaxar, e as coisas de Deus não pode ser assim. E eu entendo muito bem sobre isso também, que os pastores eles colocam isso para a pessoa se ligar, sabe, fazer tudo certinho, porque até nas nossas contas em casa, se a gente não se organizar, botar no papel, a gente se perde. Sim. Então, infelizmente, tem que ter doutrina para isso, para a gente poder organizar nossa vida com Deus, para poder pensar, poxa, se eu errei hoje, eu tenho que pedir perdão, assim era feito. Eu entendo tudo isso. Só que na Bíblia não diz isso. Sim. Que você tem que ser batizado, que você tem que ser santo, porque aqui na terra somente Cristo foi santo. Ninguém é santo. Ninguém. Você fala, você não pode porque você está em pecado. Já está pecando porque está julgando. Sim. Então, só Deus pode julgar. E Cristo deixou isso para nós lembrar dele. Sim. Será que ele não queria que você não ceasse? É isso que eu penso.
Só que ele falou assim, lembrar de mim. Então ele não queria que a gente lembrasse dele, então. Fazer isso em memória de mim, né? Isso. Então, no caso ali, a Assembleia dos Santos se reúne para estar em comunhão e lembrando do sacrifício de Cristo. A ceia, né, é o corpo, né, é o sangue, a representação ali do que Cristo fez por nós. Então não tem nada a ver, né, com quem está pecando, quem não está, quem está preparado, quem não está. E assim, também tem a questão do discernir, né? Discernimento do corpo ali. A questão de discernir. Vocês creem que uma criança, né? A criança chegou, não tem entendimento do que aquela homenagem é feita, ela pode ser O próprio texto vai dizer assim, fazer isto em memória, ou seja, sugere que nós temos que ter conhecimento para lembrar daquilo ao qual a gente está se referindo, ou seja, uma criança, uma adolescente, uma criança que acabou de sair da sua infância, entrando na pré-adolescência, ou uma criança, um bebê, ele não pode participar de um ato que ele desconheça, né? Seria até um pouco fugir da palavra, porque ela diz, fazer isso em memória de mim, todas as vezes que comeste o pão e beber. Então ele tem que ter conhecimento do que significa aquele símbolo, não simplesmente cear. E em relação à pessoa, o adulto, cear ou não, a igreja, nos seus cultos diários, é lógico que ela vai passar conceitos morais, ensinamentos morais, e as pessoas que frequentam os cultos vão aprender, né? Comportamentos vão ser mudados, é lógico que vai haver essa mudança, mas havia uma doutrina, né? Um costume que se ensinam em cima de um versículo, de uma palavra, está errado. Está errado. Dentro do contexto que o senhor falou aí, né, da questão das crianças e tal, que elas não têm o conhecimento e tudo mais. Vou fazer aqui uma pergunta mais pressão. Mas não é um pouco assim, porque a criança não deve ter ainda pecado ali, ela vai adquirindo pecado conforme vai criando maldade. E Cristo diz lá, desde que venham as minhas criancinhas, porque delas é o reino. Você não crê que, assim, ali, por ela ainda ser inocente, né? Ela tem essa condição. Será que ela não tem ela não pode participar do corpo? Ou realmente tem que haver só o discernimento do que está sendo celebrado? A Bíblia, o pastor Marcos falou algo, né, que realmente a questão de eu falar assim, a criança ela tem que ter conhecimento daquilo que ela está participando. Então, a partir do momento que a criança nasceu no Evangelho, está dentro da igreja, você ensina essa criança o que significa a Santa Ceia, e ela tem conhecimento daquilo que ela está participando, que tudo depende de você saber o que significa, não simplesmente tomar por tomar, porque aquilo ali não vai significar nada para você. Se quer comer, come em casa. Isso aí. Então a palavra de Deus está se referindo a todo momento, ela está dizendo que nós temos que saber o motivo pelo qual estamos ceando, o que ele significa, a crucificação de Jesus, a remissão do nosso pecado, a purificação do nosso pecado. Então, tudo aquilo ali é justamente motivo de nós estarmos na presença do Senhor. Então, tomar Santa Ceia, ela é, na realidade, um dever, uma obrigação de todo homem que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, e não simplesmente deixar de tomar e cumprir a vontade de Deus. A igreja não pode impedir ninguém de tomar. Não pode impedir jamais. Pode impedir não pode, né? Chegar qualquer pessoa e ela pode participar, ela vai dizer se pode, ela não pode. Não, né? Porque a Bíblia, a própria palavra vai dizer aquele tem que, cada versículo tem que ser separado. O próprio Paulo vai dizer, o pastor Paulo vai dizer, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Já está tratando da própria pessoa que sabe que não pode, mas infelizmente. Mas assim, eu tenho a visão um pouco diferente. Vocês me dizem o que você dá. Eu creio que essa come indignamente para a sua própria condenação, eu creio que era pelo fato do que estava acontecendo. Porque assim, chegava o Jacques com a sua família, né? Ele tinha uma condição, um poder aquisitivo mais alto, estava aqui com a sua família e trazia parte, né, do seu alimento. E ele trazia o melhor. E eu estava em condição pobre. Eu não tinha com a minha família uma condição, tinha que esperar um pelos outros, né? E assim, aí o Jacques se empanturrava aqui, tinha comida e outros perecendo por fome, ficando fraco.
Eu creio que indignamente é quando não havia uma comunhão. Eu não creio que indignamente é por causa do pecado. Sabe por quê? Eu vejo ali também, vocês dizem o que vocês acham, tá, gente? Não é necessário concordar comigo, não. Quando ele fala assim, ó, analise o homem a si mesmo e coma. Ele diz logo em seguida, e coma. Tipo assim, faz uma autoanálise, mas não deixe comer, e coma. Entende? Mas o apóstolo Paulo, quando fala assim, aquele que come e bebe indignamente, para condenação. Na verdade, ele está se referindo o que é não ser digno. Você, como o pastor exatamente falou, mas ele está se referindo a alguém que não fez. Você é digno de receber aquilo que você merece quando você faz comunhão, não é isso? No caso ali, eu creio que era comunhão entre os irmãos. Então você não tem uma comunhão, ou você talvez você saiba que você não está em condições de participar, porque tem muita gente que entrava naquela reunião, mas não tinha nada a ver com o cristianismo. Sim. Então ela entrava era parte do corpo, era só para comer. Porque ela tinha vindo do banquete. Então essa pessoa ela não estava apta nem digna de sentar na mesa. Ela nem sabia o que estava. Ela nem sabia o que estava. Então, no sermão, ele dizia: aquele que come e bebe dignamente. Na realidade, essa foi uma carta de advertência para a liderança da igreja quando fosse cear e passar a ser. Alguns pagaram falando que fosse comelões, bezerrões, né? Come em casa e tal. Aqui é uma celebração, a gente está unido como corpo. Tem que ser dividido, até porque Cristo fala, partindo do pão, né? Semelhante ao cordeiro que foi morto no Egito, você tinha que dividir com parte da família que não tinha para oferecer, lá em Êxodo, capítulo, acho que é 12, se não falha a memória. Quando o povo sai do Egito, ele está se referindo a justamente essa reparte com o que não tem, para que a pessoa também seja abençoada pelo sangue de Cristo. Assim, acho que já ficou bem definido, né? Não pode impedir, né? O homem tem que se analisar, tem que ver a condição ali, se faz parte do corpo, se sabe o que está sendo feito, né? A igreja não impedindo, logicamente, mas orientando, tem que orientar o que está sendo feito. E a questão que eu quero começar agora com o pastor Jacques, que eu acho que ele está muito calado aqui. Ele está na espreita aqui para pegar a gente. Pastor Jacques, tem igrejas que implantam assim, você tem que ser batizado nas águas para depois ser água. Acho que aconteceu até isso na condição de sua esposa, né? Sim. Ela ardia no coração dela cear, mas ela teve que esperar pelo batismo. Você crê que tem uma coisa associada a outra ou são coisas totalmente distantes, são totalmente distintas? Eu posso cear sem estar batizado, eu posso batizar antes de cear e sucessivamente assim. Como é que é essa questão? Então, eu já falei sobre isso, que Cristo não colocou isso. Sim. Ele fala assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não fala, aquele que crê e for batizado toma a Santa Ceia. Ele não fala sobre isso. Não tem Cristo falando sobre isso. Ele fala que tomai a Santa Ceia em memória de mim. Se estamos tendo aquele momento de sentar à mesa com Cristo, para lembrar dele, para estar com ele, acho que ele não tem que ser batizado. Tem que crer, tem que querer estar ali. Porque muitas vezes estamos na mesa por estar, vamos para a igreja por ir. Estamos tomando, às vezes, a Santa Ceia, só para o irmão não falar, está em pecado. Que não. Às vezes eu estou com a vida toda errada e não posso tomar Santa Ceia, mas eu vou tomar a Santa Ceia porque o pastor vai falar que eu estou errado. Então não Santa Ceia por quê? Está em pecado? É isso que. Deixou até de perder o princípio do que é. Já não é temor a Deus, já temor ao pastor, já temor ao irmão, já temor à irmã. Entendeu? É isso que eu penso. O pastor ele deu até um exemplo aqui antes, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação. Ele falou, cara, muitas vezes eu já fiz uma análise minha, eu já fiz isso também, tá, gente? Sim. Eu achar que ali eu não estava em pecado, não tinha feito nada errado, mas meu coração, minha mente, eu não estava ali suscetível a honrar o Senhor, né? Eu não estava ali em comunhão com meus irmãos totalmente, eu não estava entregue ali. Eu estava com algumas questões na minha mente, eu não estava legal e eu preferi me reter para não desonrar o meu Senhor. Eu não estava em comunhão, eu não estava conseguindo ter a minha mente completamente voltada à homenagem ao Senhor. Pedi perdão ao Senhor, falei, Senhor, não vou ceiar porque eu estou me analisando e eu estou vendo que eu não estou em condições de te honrar.
não fisicamente, psicologicamente, não acho legal. Tudo bem, podia me redimir ali, tomar uma ceia ali, e ali me dar uma força a mais. Enfim, eu fiz isso e não vejo problema nenhum. Então não é questão de se tem pecado ou está errado. Não. Então não fiquem com medo de, não, eu não estou bem, eu acho que eu não estou legal, não é desse jeito que eu quero fazer de qualquer forma. Vai ser muito mais digno, né, do que se tomar só por causa do homem que está te olhando de uma certa forma. E uma coisa que eu, assim, então todos aqui da igreja permitem que seem, né? Mesmo uma pessoa que vem de uma condição que no mundo aí parece estar meio esquisita, às vezes um cara que está divorciado, a pessoa não se batizou, ou ele ainda tem um vício, então podem do mesmo jeito, vocês não impedem. O significado da Santa Ceia, em décadas, eu vejo assim na minha visão, centenas de anos se passou pregando e ensinando que para uma pessoa tomar Santa Ceia tinha que ser batizada. E só que o princípio, o propósito da Santa Ceia é lembrar da crucificação. Sim. Então as outras coisas são imposição e são doutrinas e preceitos de homens que foram implantados. Houve uma necessidade por costumes ou por hábitos de implantar uma doutrina de que se para o homem descer as águas ou para o homem tomar Santa Ceia, né, para o homem tomar Santa Ceia, ele teria que ser batizado nas águas. Então isso foi imposto, pela própria igreja, né? Pela própria igreja, mas não foi uma instituição, algo instituído pelo próprio Jesus, uma necessidade para tomar Santa Ceia de alguém ser batizado nas águas. Eu creio que quando a pessoa entrasse na igreja, ou quando a pessoa fizesse parte da igreja, automaticamente ela já teria abandonado o pecado. Eu creio assim, a pessoa já tinha abandonado as práticas, que entrou para a igreja para abandonar o mundo. Ou pelo menos já está naquela... Então, automaticamente, ela já entregou a vida para o Senhor. Né? A igreja ela foi constituída de pessoas que entregavam de corpo e alma. E alguns eram hipócritas, tudo bem, mas a maioria entregava de corpo e alma. Então, é esse tipo de pessoa que começa a igreja a qual nós nos referimos aqui na Bíblia. E nós podemos pegar muita gente que se inicia no Evangelho de corpo e alma, e você vê uma limpeza, uma pureza no coração, e essa pessoa não pode simplesmente ceiar porque ela não desceu ainda as águas. Então, eu acho que, não fugindo da palavra, porque a Bíblia não impõe condição, né? Não é heresia que nós estamos falando, aqui, estamos dizendo... Onde a Bíblia se cala, a gente não faz teologia, né? Na Bíblia, né, para poder a gente se basear. Então, para mim, na minha opinião, uma pessoa para tomar Santa Ceia basta estar assim como no batismo, basta estar com a vida entregue para o nosso Senhor. E saber o que significa. E saber o que significa a Santa Ceia. A última pergunta aqui rapidinho para a gente fechar, que já está dando tempo ali do bloco, a questão por que não cear todas as vezes que a gente se reúne como igreja? Porque eles dizem, Cristo fala, toda vez que se reunirem em meu nome, fazer isso em memória de mim. Porque hoje a igreja instituiu um dia, tipo, sei lá, que nem aqui, o segundo domingo do mês, creio na sua igreja também deve ser, enfim, né, cada igreja institui um dia específico, geralmente o domingo. Por que não cear mais vezes durante o mês? Eu entendo que o significado, a ceia nada mais significa que um jantar, né? A hora que nós vamos parar para jantar, né? De tarde ou à noite, porque os judeus eles costumavam se reunir às 6 horas, por volta da tarde, final da tarde, para jantar, para cear. Então, a Santa Ceia, ela se refere a uma janta santa, né? Vamos botar assim em português claro para leigo como eu entender, porque senão está uma coisa bem... Então a pessoa, a Santa Ceia, todas as vezes que eles se reuniam, às tardes, à noite, quando as reuniões costumavam ser à noite, eles já se alimentavam também naquele exato momento. Então era por isso que todas as vezes que eles se reuniam, eles tomavam vinho antes de começar uma reunião, antes de começar uma oração, e tomavam e lembrava do Senhor que constituiu a igreja e da crucificação, do sofrimento de cruz, para que aquela igreja estivesse estabelecida. Então eu creio assim, mas a gente tem que entender que durante décadas e centenas de anos
A doutrina da igreja foi essa. Foi sendo lapidado de uma certa forma. Eu vejo assim, eu creio que deve ser isso. Né? Eu nunca entrei nesse contexto nunca com ninguém. Né? Eu creio o seguinte, vamos marcar um dia um final de semana, né? Domingo, geralmente o pessoal está de folga, para que o máximo de membros, né, possam se deslocar e estar ali em comunhão em um único corpo, né? Para isso é uma data específica, aí todo mundo se programa para aquele dia. Porque imagina, todo sábado, né, vamos botar o sábado, né? Fulano não está, meu irmão está, o corpo meio que está incompleto. Né? É legal estar todo mundo junto, ali fazendo isso em memória como igreja, né? Como o corpo de Cristo. Então, eu creio que é isso. Querem acrescentar mais alguma coisa? O que eu percebi, desde a adolescência, eu percebi que era um mês, o povo colocava um mês até para a gente se consertar esse mês todo. Isso eu percebi. Aí o mês todo fazendo as coisas de Deus, e, sabe, pedindo perdão aqui, perdão ali, não pecando, agora você pode cear, daqui para frente mais uma forcinha. É isso que eu percebi. Parece que é até uma barganha, né? Uma coisa. Isso que eu Sai no sentido da graça, né? Do sacrifício. Voltamos pro sacrifício lá, entendeu? Do livro de Levítico, quando você passava um ano para levar um animal para ser imolado, para você pôr a mão no seu pecado. O sacerdote lá intercedendo ali. Então, basicamente, a atitude de ser uma vez por mês simboliza isso, porque o cara pega o mês todo, chega uma semana antes, ele vai se consertando, e no dia da Santa Ceia, ele toma a Santa Ceia como se nada tivesse acontecido. Por quê? Por causa do cordeiro que foi morto. Então a pessoa fala assim, o cordeiro não dá, então o meu pecado foi perdoado, eu vou começar o mês de novo. Então, na minha humilde visão, parece que é isso, né? As pessoas se conservam só por perto da Santa Ceia para poder domar. Então, eu acho que se fosse um ato contínuo, não estou dizendo que tem que ser assim, eu estou dizendo que se fosse um ato contínuo, talvez o temor seria maior ou não. Né? Ou até a própria comunhão seria melhor, né? A comunhão. A Santa Ceia era um ato mais em comunhão do que propriamente. Jesus fala, fazer isso em memória de mim, mas a Santa Ceia eu vejo mais como um ato de comunhão entre a igreja. Jesus falou, aquele que não comer esse pão, do meu corpo, né? Da carne, do meu sangue, não ter parte comigo. Então é uma comunhão, é um ato de comunhão com Jesus, não somente memorial de lembrança da crucificação. Gente, creio que deu para esclarecer muitas dúvidas aí. Se tiver mais alguma, deixa nos comentários aqui que tá ficando bom aqui, tá esquentando, né? E agora vai vir um tema muito complicado, e aí aguarda aí que eu já tô vindo com o próximo bloco.